Vamos lá. Bora. Vamos embora. Se o pessoal puder, eles vão entrando. Então vamos lá, boa noite de novo. Hoje começando Boa noite bem novamente. tarde, mas sem problema. Tudo tranquilo. Então hoje a gente começa a ver, eu acho que não termina, né? Deixa eu ver, tem 75 de 102 páginas. Eu me empolguei, pus muito poema dela. A Marquesa de Calorna. Tirei desse livrinho aqui os poemas dela, muito bons. Uma excelente poetisa portuguesa que viveu entre o neoclassicismo e o romantismo. Ela teve as duas tendências. Ela nasceu em 1750, morreu em 1839. Então ela viveu um tempinho aí bom, né? Quase 90 anos, é isso? É, quase 90 anos. E ela teve uma vida bem variada, aí, sofreu muita influência de muita coisa. Quando ela morreu, o romantismo em Portugal já estava em alta, né? Já estava, vamos lá, poetisa, tradutora, pedagoga, nasceu em 1750, morreu em 1839. O nome dela era Dona Leonor de Almeida, Portugal, Lorena e Lancastre, mais conhecida como Marquesa de Alorna. Ela tinha uma rara erudição, ela tinha muito conhecimento, né? Ela estudou no convento, então ela deixou muita coisa escrita. Ela era neta da Marquesa de Távora. Isso aqui, Marquesa de... E ela foi encerrada no convento de Chelas pelo fato do pai dela ter sido preso. Então, o pai dela, né, dizem que, né, não se sabe, ele participou aí de uma conspiração contra o rei Dom Manuel, que era um rei ruim, né? Então tinha muita gente que não gostava dele, conspirava contra ele, e o pai dela foi acusado aí de participar de um atentado contra o rei. E ele foi preso, então ela teve que ser confiada lá às freiras de um convento, e ela ficou dos 8 aos 19 anos, né, morando nesse convento, sendo educada lá. Aí depois que o Marquês de Pombal morreu, o Marquês de Pombal é sempre aquele vilãozão do século XVIII em Portugal. Quando morreu o Marquês de Pombal, ela pôde sair do convento. Se ela saísse antes, ela poderia ser perseguida e morrer até, né? O Marquês de Pombal era muito cruel. E nesse recinto onde ela viveu, né, ela aprendeu música, poesia, né? Ela conheceu outros literatos, ela se correspondeu por carta e tudo. Então, toda aquela formação clássica, arcádica, ela recebeu lá também, né? E uma das pessoas com que ela se correspondeu, que ela conheceu no convento, foi o padre Francisco Manuel do Nascimento, que é o filho Intelísio que a gente já estudou, né, na aula passada. E deu lições, batizou com o nome, batizou assim, né, poeticamente ela ganhou o nome de Alcipe. E daí, como ele era, filho Intelísio era meio revolucionário também, ele meio que colocou umas ideias na cabeça dela. Então ela acabou sendo alimentada ali por ideias filosóficas da época, ideias iluministas, mas ela também tinha grande piedade, ela gostava de ciência, gostava de estudar, enfim. Ela, assim que ela saiu do convento, um ano depois, ela já casou com um oficial alemão, que era naturalizado português, que era o Conde de Hohenhausen. Né? Viajou por Viena, na Áustria, né? Perdeu um filho lá, um filho dela morreu. Ele foi ministro, depois ela foi para Berlim, foi para Londres. Em Londres, acho que ela perdeu, ela ficou longe dos filhos, os filhos ficaram em Portugal. Enfim, daí ela perdeu uma filha também. Ela teve muita desgraça na vida dela. Assim. E Só o, tragédia. o interessante é justamente ela saiu daquele Portugal, né, que estava ali meio que parado, entre aspas, vamos dizer, uma cultura arcádica, e ela foi para a Alemanha, foi para Londres, conheceu gente da França, morou em Paris, e, assim, Portugal ainda estava inserido no período clássico da literatura, né? Estava lá repetindo os modos, as formas, os temas do século XVI, XVII, XVIII, e ela começou produzindo nessa pegada.
Só que daí ela conheceu poetas românticos, né? Ela conheceu o romantismo alemão, o romantismo francês, o romantismo inglês, porque nessas três capitais, que foram os três centros de radiação do romantismo, na metade do século XVIII, segunda metade, o romantismo já estava comendo solto. Né? A partir de 1770, já era a literatura romântica. Então ela conheceu Goethe, Willard, o Lamartine, Gary Gray Thompson, enfim, conheceu vários autores românticos e foi influenciado por eles, pela poesia sentimentalista, descritiva, às vezes intimista, e ela levou isso tudo para a obra dela. Né? Depois ela voltou para Londres, né? Conheceu a Madame de Stael também, que era outra poetisa. E daí ela tem um tal de um francesismo na poesia dela, né? E acaba sendo de divulgação, ela imitou muitos poetas românticos, né? Engraçado que a imitação era uma coisa uma coisa típica do período clássico, mas ela imitou justamente poetas românticos, né? Que já não são mais clássicos. Então ela é daquela geração de poetas que viveram em um tempo e em outro, né? No final de um tempo e início do outro, e teve influência dos dois lugares, das duas épocas. Né? Em 1793 morreu o marido, no meio do caminho morreu o irmão, enfim, ela é cheia de poesia para gente que morreu na família dela, inclusive na obra dela. Ela ficou com 6 filhos para educar, sendo que ela teve 8, né? 2 ela perdeu. Ela fez parte de uma sociedade chamada Sociedade da Rosa, né? Que era uma sociedade lá de Portugal para, vamos dizer assim, de anti-napoleônica, porque ela viveu todo o início do século, morreu em 1839, né? Morreu depois de todas as grandes revoluções portuguesas ali do começo do século. Então ela se exilou em Londres porque Portugal estava invadido pelos franceses. Ela escreveu poesia patriótica contra os franceses, em favor de Portugal. Enfim, ela morou em trocentos mil lugares do mundo, ficou viúva e tudo. Então ela teve influência desde todos os últimos arcádicos até os primeiros românticos. Então essa foi a Dona Marquesa de Lorna. A obra dela é extensa, tem trocentas mil tendências, né? Ela gosta de uma poesia cientificista até, poesia que fala de ciência, da razão, e a estrutura, assim, tudo que é epístola, ode, soneto, écloga, elegia, canção, apólogo, epigrama, cantiga, ela fez de tudo. Daí, horas tem filosofismo, uma poesia mais filosófica, horas sentimentalismo pré-romântico, hora um sentimentalismo, como é que eu vou dizer, aquele nacionalismo que é puramente romântico, mesmo aquele nacionalismo do primeiro época do romantismo. Né? Então, assim, ó, a lira move mais lavado em pranto. É um fatalismo, aquele fatalismo dos clássicos lá de final de século, né, que é o fado contra mim tudo provoca. Então, aquelas tendências de dizer que é vítima do destino, que o amor sempre dá errado para ela, tudo. Ela fez igual o pessoal da época dela fazia, né? Teve uns poemas de tendência mais melancólica, né, de obsessão pelas imagens noturnas e tudo, já com aquele traçozinho mais romântico. Essa aqui é uma gravura dela, né? A gente não sabe se ela era assim exatamente, mas aqui a gente tem um exemplo do que era um toucado, essas perucas gigantes que as mulheres carregavam. Chegava a ter 5 quilos esse negócio aí. Jesus Cristo. É. Então vamos lá. No dia dos meus anos. Então isso aqui é um soneto dela, uma fase bem Alcipe, né? Alcipe bem clássica ainda. Então ela falando sobre o aniversário dela. Então, ó, já começa com aquela tendência portuguesa, né? Dia cruel, no qual ao bem resiste a memória de uns anos desgraçados. Ou brilha vencedor de injustos fados, ou não tomes a vir hoje triste. A vir como hoje triste. Então ela fala assim, dia cruel é o dia do aniversário dela, né? Então, não resiste à memória de um destino desgraçado. Aí ela fala, ela intimida, ela fala assim, ou você brilha, né? Ou não me enche o saco, me deixa em paz. Porém que digo, céus, em que consiste o emprego dos meus votos inflamados, se dos terrenos bens tão desejados, além da morte, nenhum só persiste.
Então, ó, aquele fatalismo, né? Então, e por que eu estou dizendo para o meu aniversário ser um dia de coisas boas? Porque, né, dos terrenos bens tão desejados, ou seja, das coisas desejadas da terra, não tem nada além da morte. Eu não tenho nenhum bem, só a morte me é certa. Então, de novo, né? Dure, pois, muito embora esta violência, que o peito martiriza sem piedade, que eu assaz me contento da inocência. Assim, então, que dure essa violência, que eu me contento com isso. E para a verdadeira utilidade receberei entregue a paciência saudáveis lições na adversidade. Então ela fala assim, a vida é uma sucessão de coisas ruins, é esse vale de lágrimas mesmo, mas eu me contento, né, a ser saudável na adversidade. Então, saudáveis lições na adversidade seria assim, eu me contento em ganhar maturidade, né, resistindo às adversidades, tendo paciência, tudo. Então é aquela coisa bem racional. Né? Tem o fatalismo, dizer que a vida é uma desgraça mesmo, não tem nada que acontece de bom para mim. Só que ao mesmo tempo eu extraio disso boas lições, né? De ser resiliente, de ser resistência nas adversidades e tudo. Então, uma poesia mais que a gente chama de estoica, né, da filosofia estoica, que você amadurece, cresce em meio às adversidades. Então, né, isso é uma poesia bem racional, bem interessante. Gostou dela, Samuel? Sim, sobre a parte estoica é interessante, né? Não se deixar abater e Uhum. crescer, tipo, como posso dizer? Não liberto, mas exposto a esse tipo de coisa, Uhum. aberto a aprender com isso. Bem legal. Legal. Ó, esse segundo soneto também é ali para o aniversário dela, não sei se ela fez inclusive na mesma ocasião, no livro, todos os livros ele vem um seguido do outro. Né? E ela imita um pouco o estilo do Camões aqui. Camões tem um poema que fala assim, eu cantarei de amor, tenhamos cuidado por uns termos em si tão trabalhados e tal. Então, assim, ele fala que ele vai cantar de amor de uma forma que vai fazer derreter todos o peito assim mais duro, mais cruel vai se derreter por aquilo lá. Isso ele fala naquele poema dele. Ela diz aqui que ela vai cantar sobre a tristeza, né? Inclusive usando mais ou menos imitando os mesmos versos do Camões. E daí ela fala que ela vai fazer isso de uma forma que, da mesmo jeito, vai fazer com que se afetem as rochas, os morros, as águas. Ninguém vai resistir ao canto dela. Então, eu cantarei um dia da tristeza por uns termos tão ternos e saudosos, né? Temos, né? Ternos e saudosos, que deixem aos alegres invejosos de chorarem o mal que não lhes pesa. Então, ó, eu vou cantar de tristeza por uns termos tão saudosos que até quem vai, as pessoas que estejam alegres vão ficar com inveja de ser triste, quer dizer, vão ficar querendo ser triste. Então, assim, você que está alegre, você vai ficar, puxa, mas eu queria ser triste, porque essa tristeza dela é tão bonita, né? Ela escreve isso de uma maneira tão bonita que eu também queria ser triste, eu sou alegre, então eu vou ficar com inveja da tristeza. É isso que ela diz. Abrandarei das penhas a dureza. Penhas, então, são as rochas. Então, ela vai fazer com que as rochas se enterneçam. Né? Essa imagem da penha, das rochas, dos penhascos, é muito comum nessa época, no século XVIII. Exalando suspiros tão queixosos que jamais os rochedos cavernosos os repitam da mesma natureza. Então, ela vai abalar rochas. Né? Penha é aquela rocha gigante, aquele penhasco. Então ela nunca mais aquela rocha vai ser a mesma depois de ouvir esse canto de tristeza dela. O poder que ela está dando. Ó. Serras, penhascos, troncos, arvoredos, ave, fonte, montanha, flor, corrente, então, tudo. Né? As águas, as flores, os animais, tudo. Comigo hão de chorar de amor em enredos. Né? Então vai todo mundo ser enredado nesse amor, nessa tristeza, e vai chorar junto com ela. Mas, que adoro uma alma que não sente, guarda, amor, teus pérfidos segredos, que eu derramo os meus ais inutilmente. Então, ela está falando, então é que ele faz a imitação de Camões,
e vai repetindo aquele lugar comum ali no final do soneto, de dizer que ela canta para uma alma que não sente, então para alguém que está indiferente a ela. E que então ela fala para guardar o amor, os pérfidos segredos, pois ela derrama os ais, né, os sentimentos, as lamúrias amorosas dela, inutilmente, porque está cantando para alguém que não está nem aí para ela. Então a natureza inteira se curva, se derrete, se comove com esses versos, menos a pessoa amada. Então aquele lugar comum da poesia portuguesa, né, de não ser correspondido pelo amado ou pela amada, aqui no caso é pelo amado, né, porque ela usa sempre o lírico feminino. Então é isso. Só que ela faz bem ao estilo do Camões, isso que é engraçado. O clássico de se derreter por um parceiro ou parceira, né? É. Ó, como importuno amor ainda procuras misturar-te entre as minhas agonias. Vai, cruel, por onde as alegrias no seio da fortuna estão seguras. Então, de novo, aquela mesma imagem daqueles poetas expulsando o amor, reclamando, maldizendo o amor, ela também que maldiz o amor e fala assim: por que você se mistura com as minhas agonias? Vai embora, vai para onde as alegrias são certas, porque comigo nunca serão, né? Onde em taças douradas, formosuras, esgotando prazer, passam seus dias. Onde acariciado tu serias por quem nem sabe o nome e as desventuras. Então vai lá, vai assediar as pessoas que serão alegres no amor, porque eu serei sempre triste. Ao som de harmoniosos instrumentos, no peito que é de pérolas ornado, criarás meu suave sentimento. Então, eu falo assim, olha lá, naqueles peitos ornados de pérolas, naqueles peitos bem-aventurados, você vai ser feliz. Aqui não, que isso só vai causar tormento. Mas em mim, que sou vítima do fado, né? Então, de novo, aquela ideia dos portugueses, né, principalmente do século XVIII, eles repetem muito isso, de ser vítima do fado, fado do destino. Sou vítima do destino, e você quer morar no meu peito? Não, não faça isso. Vá morar no peito das pessoas felizes, bem-aventuradas, não no meu. Cercadas dos mais ásperos tormentos, acha uma alma só e um só cuidado. Então, aqui você só vai achar, aqui você só vai causar tormento. Né? Então, você só vai achar uma alma sozinha e um só cuidado. Cuidado, assim, seria aquele tormento, aquela tristeza. Então, por favor, vá embora, amor. Me deixe em paz. E, de novo, vocês estão vendo desde lá do primeiro poeta que a gente viu, mesma temática se repetindo. Aqui, vamos ver se chegou mais alguém. Acho que não, né? Não, por enquanto só o Samuel. Bem Infelizmente não. pode sobre o cândido oriente soltar Febo os cabelos dourador. Febo que é Apolo, tá? Então, Febo Apolo. Os cabelos douradores. Então, bem pode Apolo soltar seus cabelos douradores, porque é Apolo, né, dirigindo seu carro, levando o sol. Que quem vive como eu vê sempre as flores tintas da negra cor do mal que sente. Então, Apolo, quando ela fala Cândido Oriente, porque ela está no Ocidente, né? Ela está ali, pode ser Portugal, pode ser Inglaterra, mas ela está para o lado do Ocidente. Ele fala assim, então Apolo pode ir para o Oriente, né? dourar o dia, né? Passar com seu carro, porque para mim vai ser sempre noite. Então ela faz essa metáfora recorrendo à mitologia, dizendo que Apolo, né, carregando o sol, trazendo o dia, vai lá para o Oriente. Porque cá no Ocidente eu só vou ver tristezas e negruras. Para mim para mim não há prado florescente. Todos murcham meus ais, meus dissabores. Nem me tornam cantigas dos pastores, jamais serene a pensativa frente. Então ela fala assim: para mim não tem prado com flores. Né? Todas as flores murcham quando eu suspiro, porque eu sou triste demais. Né? As cantigas dos pastores não me deixam sereno. As cantigas dos pastores eu passo ao largo, porque meu coração só tem tristeza. Se triste vou às danças, triste venho. Eu vou triste, eu venho triste. Não estou triste o tempo inteiro. E quando a noite estende úmido manto, a segurar o sono em vão me empenho. Então, quando chega a noite, ela não consegue segurar o sono. Então, ela não consegue nem cantar,
nem compor à noite. Então, não toco a flauta, versos já não canto. Então, não tem alegria da poesia ali. Cercado de pesar, mas bem não tenho. Que um triste desafogo, interno pranto. Então, o que sobra para ela? Um triste desafogo, interno pranto. Então, choro, chorar. Chorar é o que sobra para ela. Né? Não tem alegria, não tem nada, não consegue fazer lirismo. É só aqueles lugares comuns de impossibilidade de se sentir feliz ou ser feliz. Né? Então é aquilo lá. Aquela desgraceira toda dos poetas portugueses. Aquela tristeza sem fim. Deixa eu ver se alguém do tá chegando ali. Eu tô chegando, professor. Não, não é. Então tá. Então, continuemos aqui numa doença. Agora são versos um pouco mais íntimos. Né? Aquele espaço que a alma compreende, os meus passos dirijo temerosa. Abre-se a eternidade que, horrorosa, por multidões de séculos se estende. Então, o que ela está falando? Ela indicou lá no título que está doente. Né? E ela compôs muitos poemas estando doente, principalmente na Inglaterra, que o clima era muito úmido, muito frio. Ela não estava acostumada, ela ficou doente e ficou com medo de morrer. Inclusive, os filhos não estavam com ela, então ela ficava angustiada, querendo saber dos filhos. Um dos filhos tinha morrido, e ela fica lá naquela angústia. E daí ela fala assim: olha, aquele espaço que a alma compreende, ou seja, a morte, ela dirige os passos temerosos, ela abre-se para a eternidade. A eternidade para ela é horrorosa. Por quê? Porque ela não está se sentindo segura diante da morte. Mas neste ponto em que Atropos desprende o fio de uma vida tão penosa, Atropos, no caso, é uma das moiras, ou das parcas, né, que são aquelas três entidades lá da mitologia greco-romana que são responsáveis pelo destino dos mortais. Né? Então, elas, quando fala o fio da vida, é porque elas cortam, né? Quando elas passam a tesourinha lá, é que você morreu. Então, o fio de uma vida tão penosa, a mãe, a cara mãe, triste e saudosa, o pai, a eterna irmã, tudo me prende. Então, quando a parca, está lá puxando o fiozinho dela, e ela sente que ela vai morrer, ela pensa na mãe, pensa no pai, pensa na irmã, pensa em tudo que prende ela à vida. Ideias de descanso roubadoras, deixai-me junto aos cândidos altares, por fim tranquilas minhas tristes horas. Então ela está falando assim, olha, ideias de descanso roubadoras, são ideias que roubam descanso, são ideias que atormentam. Ela fala, deixa com que eu fique nos cândidos altares e por fim as minhas tristes horas. Então não, ela quer que sejam afastadas essas ideias da vida para ela poder morrer em paz. Rompa o espírito em paz, liberta os ares e completem as parcas agressoras, ruínas que fizeram os meus pesares. Então ela está falando assim, olha, eu quero morrer, ela assim, está buscando morrer em paz. Né? Fala assim, então, afastem-se ideias da minha vida, ideias do que eu tenho aqui, porque eu estou me preparando para morrer. Então ela fala, completem as parcas agressoras, ruínas que fizeram os meus pesares. Então, me levem, logo. Então é isso. Então essa está falando assim, olha, quero morrer em paz. Então aquela racionalidade até na hora da morte. Certo, vamos deixar É tentar, tipo, partir os laços com a vida para a ida ser menos isso. dolorosa. E usando daqueles elementos da mitologia, né? Falando das parcas e tudo, é parca que vai levar, né? As parcas, moiras, Atropos, que vão levar a vida dela embora. Ah, e por que ela usou Atropos no caso, né? Porque Atropos é uma das três moiras, não, é só isso mesmo, é outra, é no Cocito, que vai ser quando o filho dela morre. Agora esse aqui é um soneto de tendência religiosa. Ela foi criada num mosteiro, né, num convento, então ela teve bastante influência do catolicismo. Assim. Daí ela falou: se me aparto de ti, Deus da bondade, que ausência tão cruel, como é possível que me leve a um abismo tão terrível, um pendor infeliz da humanidade? Conforta-me, Senhor, que esta saudade me despedaça o coração sensível,
Se a teus olhos na cruz sou desprezível, não olhes para a minha iniquidade. Então ela fala assim, meu Deus, eu me separo de você, eu me afasto de você, como é possível? Eu olho para esse abismo, que é o abismo assim, do inferno, né? E eu não quero isso. Então ela está pedindo já no segundo parágrafo, ela fala assim, Deus me conforte. Ela está com saudade dele, então ela quer se aproximar dele. E ela fala assim, Deus, se aos teus olhos eu sou tão desprezível, né, tente não olhar para a minha iniquidade, não olhe para os meus pecados, mas para o meu arrependimento. Então era aquilo que o Gregório de Matos fazia, que os poetas faziam tanto lá no século XVII, né, e daí foi influência do século XVII, muita influência do barroco aqui. Então ela fala assim, Senhor, não olhe para os meus pecados, olhe para o meu arrependimento. Era isso que eles faziam. A suave esperança me entregaste, e o preço do teu sangue precioso, minha fiança que não me abandonaste. Então ela vai falar assim, olha, o Senhor me entregou a uma esperança de vida eterna, e eu me apego, né, nesse seu sacrifício que o Senhor fez por mim. Então o sangue precioso que o Senhor derramou por mim, minha fiança, que o Senhor não me abandonou. Se junto castigar-me te é forçoso, se justo castigar-me te é forçoso, lembra-te que te amei e me criaste para habitar contigo o céu lustroso. Então, de novo, aquele joguinho retórico te fala assim, olha, o Senhor não me criou para ir para o inferno, o Senhor me criou para ir para o céu. Então, lembre-se que eu te amei. Então, é aquela assim, é o pecador diante da morte, né, fazendo aquela última negociação com Deus. Fala assim, Senhor, olha, lembre-se que eu te amei, então tente pesar aí o que eu não amei com o que eu amei e que tomara, né, que o seu olhar misericordioso olhe com mais benevolência para o meu amor do que para o meu desamor, né, e que eu vá para o céu. Então ela está repetindo lugares comuns ali do século XVII, do Barroco, né? Isso é herança. Não é tão bem feito como eram os do século XVII, mas é muito legal. Vamos ver. Ninguém Valeu a mais. pena. Ó, se dar-vos morte, ó Deus, um só pecado. Então, ela está repetindo o mesmo tipo de verso que se fazia no do século XVII. Que é, se parirarvos, não sei o que, tanto pecado, para ablandar do sobejo só gemido. Isso aí é coisa do Gregório de Matos, né? Então ela fala assim, ó, se para dar-vos morte, se a dar-vos morte, ó Deus, um só pecado, bastou que Adão tivesse cometido, né? Bastou que Adão tivesse cometido, eu, em tanto, Senhor, hei delinquido, quantas mortes vos tenho renovado. Então ela fala assim, olha, se para dar-vos aquela morte, né? Porque um só pecado de Adão bastou, imagina os meus, que tenho pecado o tempo inteiro, quantas mortes eu tenho renovado. Porque assim, a morte para Adão é porque ele era imortal, né? Adão e Eva eram imortais, e como eles pecaram, eles perderam aquela vida plena que eles tinham e ganharam, né, a vida em que eles iam envelhecer e morrer. Então ele ganhou a morte, né? Apesar de ter sido perdoado depois de tudo, ter levado, vamos dizer assim, uma vida santa, ele ganhou a morte, ele ganhou a vida mortal, vamos dizer assim. E ela fala assim, se só um pecado de Adão, né, que foi o pecado original, bastou para que ele ganhasse uma vida mortal, né, uma morte assim, nesse sentido de não é que ele morreu ali, mas ele ganhou a morte e vida. Imagina eu que peco o tempo inteiro. Adão que só um delito horrorizado deixou no seu pranto submergido, porém meu coração endurecido não duvidou mil vezes de ser culpado. Então ela fala assim, olha, ela continua, Adão um delitozinho o deixou em pranto submergido. E eu, no meu coração endurecido, no entanto, nunca duvidei de ter culpado. Então, assim, eu tenho consciência do meu pecado e o meu coração está arrependido. De novo, né? Eu fui, Senhor, eu fui, quem descontente da morte que vos deram sem piedade, o peito vos rasguei mais cruelmente. Então ela fala assim, eu, Senhor. Então ela tá apontando o dedo para si. Fala assim, fui eu que rasguei seu peito cruelmente. Né? Fui eu que magoei o Senhor. Fui eu que fiz é, ela fala, foi eu quem mais rasgou cruelmente. Então ela falou assim, eu sou a maior das pecadoras. Maior que mim não há. Se não lavam
a minha iniquidade, as lágrimas que se choram amargamente, ai de mim na espantosa eternidade. Então ela está assim, ela está fazendo um questionamento ali, vamos dizer, teológico e filosófico, né? Ela fala assim, bom, Adão, um só pecado magoou tanto o Senhor e ganhou a vida mortal. Imagina eu, com tantos pecados seguidos e, né, com a consciência desses pecados que eu continuo cometendo, e eu choro amargamente, mas não sei se essas lágrimas vão ser suficientes para lavar todos esses pecados. Então, ai de mim na espantosa eternidade. Então é aquele poema assim de cunho para fazer a pessoa refletir, né? Ele tem bem cunho barroco, né? Porque ele é um poema, como é que a gente fala, daqueles conceptistas, né? Então você fica pensando sobre o que está se falando ali. Então tem muito do conceptismo barroco aqui. Isso é influência dos anos que ela viveu no convento, com certeza. Ela deve ter lido muita poesia do século XVII ali. Vamos ver quem está aqui. Não. Aí nós temos uma elegia. Vai ser só para cima. Elegia. Opa, chegou alguém. Gustavo entrou, professor. Aí, entrou Gustavo. Gustavo, você perdeu os sonetos clássicos da, da Marquesa de Alorna e perdeu os sonetos religiosos barrocos que ela escreveu. Porque ela teve, acabamos de ler as influências do barroco dela. Então, os sonetos muito parecidos com os do Gregório de Matos, né, do pecador pedindo perdão a Deus, ou do pecador refletindo sobre o próprio pecado, um tipo de poesia mais conceptista, bem próximo do século XVII, e lemos aqueles chororôs amorosos e o fado contra mim, etc, etc. Né? Agora a gente vai ver uma elegia. Essa elegia é um dos poemas mais famosos dela. Né? Lembrando que elegia é um tipo de poesia lá da antiguidade, que é um canto fúnebre, um canto triste. Então, a elegia vai ser sempre um poema triste. Então, ela se vale de uma forma poética lá da antiguidade. E, claro, ela renova com todas as influências ali da época dela. Lembrando, só para o Gustavo que chegou depois, que a Marquesa de Alorna nasceu em 1750, morreu em 1839. Viveu quase 90 anos e pegou tanto a época clássica no país dela, quanto a época romântica no país dela e a época romântica em outros países, porque ela teve na Alemanha, na França e na Inglaterra, que são os três principais centros de onde se difundiu o romantismo. Vocês viram isso comigo já. Então, o que eu falei, enquanto Portugal ainda estava vivendo o período clássico, esses países já estavam a toda vivendo o romantismo. Então, no tempo em que ela teve lá, ela teve em contato com poetas românticos, ela levou toda essa influência para Portugal, ela participou do início do romantismo em Portugal, né? E daí a poesia dela vai ser toda mesclada, de influências clássicas, de influências inclusive barrocas, e intimismo, sentimentalismo, tudo isso, todas essas influências românticas estão ali também. E nessa elegia a gente vai ver muito de elementos clássicos, mas elementos também do intimismo ali romântico. Então ela vai começar o quê? Conversando com elementos da natureza, com bosques, né, com as noites e tudo. Então ela vai olhar para os bosques e vai conversar com eles. E vai suspirar e vai se lamentar, etc. Então, amáveis solidões, bosques sagrados, que nas noites tranquilas livremente prestais um doce abrigo aos desgraçados. Então, de novo, é aquele poeta, poetisa, né, aquele lírico que procura o bosque de noite e vai lá ficar se lamentando. E aqui, ó, a forma que ela usa é uma forma medieval do Dante Alighieri, que são os tercetos. Tercetos, ó, são estrofes de 3 sílabas, três versos, né, com decassílabos. Aqui rima esse com esse, ó, ados com ados. Esse do meio, ó, ente, vai rimar com o primeiro da estrofe seguinte, que é ente, que vai rimar com o último, e aqui ela vai pôr esse aqui rimando com esses, né? Ou, na verdade, ela já poderia ter começado a rimar com ena, para vir ena, ira, e daí vai se repetindo esse esquema de rimas. 2, 2, né? Então vai tudo isso aqui. De meus olhos a límpida corrente deixai-me desatar, suspiros brados, expliquem sem receio o que a alma sente. Então ela falou assim, ó,
de meus olhos a límpida corrente é o choro. Então, deixo eu desatar meu choro, suspirar, né, bradar, e que eu explique, né, o que minha alma sente. Então, isso aí é uma postura muito romântica. Dentro de uma forma clássica, aliás, dentro de uma proposta clássica e uma forma medieval. Então, olha isso. Ela está usando a forma de um poema medieval do Dante Alighieri, né? Ela está o poema, né, a elegia por si só é lá da antiguidade clássica. Ela compõe um pouco nos moldes do neoclassicismo, que é o século que ela viveu, mas com influências do romantismo também. Então, olha, é uma poesia muito rica. Tu, Cíntia, cuja luz fraca e serena parece que da calha refletira, não culpes o que indica a minha pena. Então, Cíntia é, vamos dizer, a musa que está ali, né, influenciando essa poesia dela. Então, não culpe o que indica a minha pena, porque essa Cíntia, né, essa musa da poesia, que é uma das musas da poesia triste, ela falou assim: a culpa é sua, não minha. Né? Você que está inspirando. Se minha alma inflamada, amor delira, desculpas este mal que o gosto ordena, os de Endymião não se dormira. Né? As de Endymião não se dormira. Então está falando assim: a minha alma, o amor delira na minha alma inflamada. Né? Não tem desculpa deste mal. Males tão novos, males tão tiranos vão consumindo a minha triste vida, a doce primavera dos meus anos. Então falou assim: olha, toda vez que os males passam, vem outros males. Então, o meu coração é sempre um território de renovação das tristezas. Aí a doce primavera dos meus anos é a minha juventude. Então, todas as tristezas, todos os males, tudo isso vai consumindo a minha juventude. Aí são aqueles lugares comuns do próprio século XVIII, daquela poesia triste portuguesa, né? Sempre falando assim: ah, como eu sou triste, como eu sou triste. Que até venho a memória já que até tenho a memória já perdida daqueles suavíssimos enganos de que a lembrança me era tão querida. Então, aqueles enganos, aqueles amores, eu tenho uma lembrança tão querida e já tenho a memória perdida. Então, tudo que eu vivi de bem, de bom, se perdeu. Só ficou as tristezas. Aqueles prados vejo que algum dia, mesmo apesar da pálida tristeza, doiravam-me indícios de alegria. Então, lá no passado eu ainda era alegre, mas essas lembranças estão se perdendo. Tão agrestes, tão cheios de aspereza, que inculcam só a morte. Nem já sinto de alheia responder minha firmeza. Então, falou assim: olha, hoje é uma lembrança árida, áspera, só consigo ver morte. Nem sinto, né? Não consigo ver mais a minha firmeza no meu peito, só tristeza, só vacilante, só essa coisa triste e vacilante. Um não sei que de falso lhe presinto, naquela que fez meus contentamentos, que chamar-lhe o meu bem, que chamar-lhe o meu bem, não sei se minto. Então eu falo assim: olha, algo que um dia eu já chamei de bem, eu não sei se eu estou mentindo, porque eu acho que eu não vivi bem nenhum, né? Eu não sei se eu tive contentamentos. Então, assim, a minha própria consciência se encontra completamente confusa sobre o que eu já vivi de coisas boas. Consciências fatais de uma saudade. Se me tem a tal ponto reduzido, nem sei que esperar felicidade. Nossa. Então, assim, essa consciência dessa saudade me amarga o presente, porque eu sei que o passado foi melhor. Então, eu nunca mais vou esperar felicidade nenhuma para mim. Vou vivendo de modo que duvido, alguns instantes se serei já morta. Então, falo assim: olha, eu vou vivendo assim, toando com a barriga, tocando, largada, triste. Eu não sei nem se eu estou vivo ou se estou morta. Tauando com os meus males, meus sentidos. Então, assim, eu sinto tanta tristeza que eu já nem sei se eu estou vivo ou morta. São isso extravagâncias da aventura que chegam a obrigar quem, como eu, passa a não saber se está na sepultura. Repetindo, mesmo lugar comum, né? Não tenho consciência de se estou vivo ou estou morta de tão triste que eu vivo. Mas são tão acostumada com a desgraça, isso é aquela coisa portuguesa, que duvido se acaso bem tiver, até mesmo bem me satisfaça. Então, olha isso. Eu estou tão acostumado com a desgraça que eu duvido que se um dia né, eu
eu passar por alguma coisa boa, acho que isso não vai me satisfazer, né? Então, assim, estou tão acostumado a ser triste que se um dia eu for feliz eu não vou gostar. Porque fortuna varia é tão severa que, se me viram mal habituada, então me dará bens que eu não quiser. Aí ela vai fazer isso aqui, aquele jogo retórico, assim, aquele jogo de. Então, a fortuna, né, a fortuna com F maiúsculo, a sorte, ela é tão má, ela é tão sacana comigo, que quando ela me via habituada ao mal, ela vai me dar o bem, só porque eu estava acostumado com o mal. E daí eu vou estranhar tudo de novo e vou ficar infeliz. Então, olha, né, olha esse fato, isso é o fatalismo. O fatalismo é aquela coisa assim, nunca nada vai estar bom, sempre vai ser ruim, e sempre vai terminar em desgraça, sempre vai terminar em tristeza. Né? Invariavelmente, fatalmente. Falsos bens, falso amor e falsa glória, tiranos que iludis quanto imagino, ouvindo eu me fugir já da memória. Então, eu falo assim, olha, os bens que eu tive foram falsos, o amor que eu tive foi falso, a glória que eu tive foi falsa. Né? Me iludem, né? Me iludem a saudade, me iludem a memória. Então, ou vocês vêm, ou vocês se materializam, ou fugem da minha memória. Porque se eu já tive e não tenho mais, ou se eu sou triste, eu não quero mais lembrar de quando eu era feliz, porque eu fico mais triste ainda. Mas se ordena que eu morra meu destino, que dure, pois, da morte eterna história, do que eu sofro por um gesto divino. Então, gente, essa mulher aqui está atormentada. Tá? Então ela fala assim: se o destino ordena que eu morre, que adore, que dure depois da morte eterna história do que eu sofro por um gesto divino. Então, assim, né, que a minha história seja contada, que a minha tristeza, que a história da minha morte, da minha tristeza seja contada e dure eternamente. E daí, né, eu morro materialmente, mas a minha tristeza será contada. Então, por isso ela está compondo esse poema. Se a ninfa, aqui ó, a presença da influência clássica, né, que de amores se perdeu pelo moço gentil que a desprezava, depois da morte a vossa concebeu, eu suspiro que ela, como ela suspirava, eu choro e só procuro o justo céu, testemunhe meu pranto que eu chorava. Então essa é a história eu acho que é de Orfeu e Eurídice, que ela está fazendo a referência aqui, né, da ninfa que se perdeu de amores, não achou o menino, né, e daí a voz dela, o canto triste dela continuou a ecoar pela eternidade, né, depois que ela morreu, e isso foi assim, a tristeza dela se eternizou com o dela enquanto o canto dela, né, é a mesma coisa. O, ela está pedindo que a minha morte, que a minha tristeza sejam eternizadas, né, se a minha vida é tão desgraçada, que pelo menos a minha morte seja cantada por toda a eternidade. Depois de terminados os meus dias, neste vale se escutem meus gemidos, intérprete das minhas agonias. Então ela está pedindo para os bosques sagrados, para os vales, né, para que façam ecoar o seu triste canto para sempre. Então ela está buscando a imortalidade através da sua tristeza. Os rios dos meus olhos submergidos não sejam, respeitais, selvas sombrias de mim meus ais, meu pranto divididos. Então, respeitem meus ais, respeitem meus prantos e não dissipem, deixem que eles ecoem pela eternidade. Basta já, males meus, para matar-me, mas nada se precisa que as lembranças do quanto vós sabeis atormentar-me. Então, para me matar, só as lembranças dos meus males já são suficientes. Mas na perda das minhas esperanças, se da parca de presto encontro o corte, então se a morte vem e me pega, na morte contra vós tenho vinganças, pois não poder vencer além da morte. Então, ela tem uma vingança contra. Qual é a vingança dela contra os males que tanto atormentam? Eles não poderem fazer nada com ela depois que ela tiver morrido. Então, assim, aquele pedido, ela canta para os vales na esperança de, como lá na história na história nas histórias, várias histórias mitológicas clássicas, né, que o canto dela se eternize lá no lá e que ela seja imortalizada assim, e ela ainda se vinga porque depois os males que atormentam o coração dela não vão mais poder atormentar depois que ela tiver morrido. Então é isso. Gostaram dessa elegia? Sim? Esse bateu triste, cara, meu Deus. Ultimamente no F tenho me sentido exatamente assim como
Ah, naquela parte que ela fala que ela tá tão triste que ela não sabe se ela tá viva ou morta. Ah, tá. Sonho. Ó, esse aqui, ó, já são as tendências mais romantiquinhas dela, mais, né? São cantigas. Então, cantiga é uma forma antiga, né, renovada pelos românticos, com um tom mais sentimentalista. Então, perdoa amor se não quero, aceitar novo grilhão. Quando quebraste o primeiro, quebraste meu coração. Então, forma popular, né, muito popularzinha. Então, ela não quer novos grilhões do amor, porque quando quebrou o primeiro grilhão, quebrou o coração também. Olha, amor, tem dó de mim. Repara nos teus estragos e desvia por piedade teus sedutores afagos. Então, isso é muito comum dos românticos, é verso bem comum dos românticos, mas é influência ainda do século XVIII, né? Daquele eu lírico que conversa com o amor, com A maiúsculo, né? E fala assim: olha, você destruiu minha vida, você me fez mal, olha os estragos que fez em mim, né? Vai para lá, né? Tu de dia não me assustas, meus sentidos atentos opõem os teus artifícios, mil pesares, mil tormentos. Então, durante o dia, o amor não me assusta, mas o amor ele assalta à noite, né? À noite que ele daí tem aquela hora mais mágica, mais cruel, porque me assalta de mil sonhos rodeado. Então, o amor assalta ela nos sonhos, porque acomestes no sono meu coração descuidado. Então, durante o dia, ela está consciente, né? Lembrando que ela ainda está naquela atmosfera racional. Então, quando eu estou atenta, o amor não me vence, mas quando eu durmo, eu perco minha consciência e o amor me ataca. Eu, quando a casa adormeço de cansada, e o crepúsculo do dia me acorda sobressaltada. Então, acorda sobressaltada porque o amor vai lá fazer o coração dela palpitar nos sonhos. Arguo então a minha alma, repreendo a natureza, por ter servido ao descanso, tempo que devo à tristeza. Então ela repreende a própria alma. Por quê? Eu deveria estar descansando, né? E, aliás, eu deveria estar triste e não estou triste, estou descansando. Que te importa um ser tão triste, cobre de jasmins e rosas, outras amantes felizes, deixa gemer as saudosas. Então eu falo assim, olha, amor, amor assim, o amor, né? Vai adubar umas outras flores mais novas, né? Que eu já sou uma flor saudosa, já sou uma flor velha. Eu já passei pela experiência amorosa, pela desilusão amorosa e não quero de novo. Então vai adubar novas flores. Eu não quero mais. E nessa mesma pegada, esse outro aqui, ó, sozinha no bosque com os meus pensamentos, calei as saudades, fiz trégua aos tormentos. Isso aqui vocês estão vendo que a musicalidade, o ritmo é a redondilha menor, que é o verso de 5 sílabas. Isso era muito comum tanto na poesia clássica do século XVIII quanto na poesia romântica. Né? Eles gostam desse ritmo meio infantilzinho, meio, né? Parece que você está cantando uma cantiga para uma criança. Então, olhei para a lua que as sobras regavam, nas trêmulas águas seus raios soltavam. Naquela torrente que vai despedida, encontra assustado a imagem da vida. Então, olhou para a lua, olhou para a lua nas águas e viu os raios. Naquela torrente, naquela luz da lua se refletindo na água, ela viu, assustada, uma imagem da vida. Então, metáforas aqui. Né? Do peito em que as dores já iam cessar, revoa a tristeza e torna a pensar. Então, assim, ela olha para a lua refletida na água, né? E nesse peito que as dores já iam cessar, a tristeza revoa e ela torna a pensar sobre a tristeza. Então é isso. É aquele eu lírico olhando para a natureza à noite, e daí quando ele vê a lua refletida na superfície da água, a tristeza volta. Então é isso. Né? Então é aquele eu lírico com a natureza noturna, se sentindo triste, bem Agostinho romântico. Esse aqui ó, é bem, como é que eu posso falar? Bem autobiográfico, porque tem elementos da vida dela. Só que a forma que ela usa é uma fórmula do século XVIII, muito usada pelo, eu não sei se é o Silva Alvarenga ou Alvarenga Peixoto. Acho que é o Alvarenga Peixoto, que é um autor brasileiro. É, de novo, verso de 5 sílabas, com esse esquema de rima que você vai ver aqui. Ó.
Tem esse rimando com esse e todos os outros, todas as estrofes terminam no mesmo esquema de rima. Então, ó, bárbaro clima que escolhe a sorte para que a morte reine sem dó. Então, tá falando do clima da Inglaterra. A terra não perde a vida a cor, perde o vigor e gela só. Então a terra não perde, a terra perde a vida a cor, perde o vigor e gela só. Então, tá falando aquele clima úmido e frio da Inglaterra, né, com o qual ela não estava acostumada, ela está reclamando. Saraiva espessa, torpor espalha, tudo amortalha, neve só. Então, essa neve, esse frio, isso aí mata toda a terra, mata as plantas, mata tudo. Expulsa a fome do brando ninho, passarinho e acha-se só. Então, mata os bichinhos. Se salta um tanto frio no velo, que forma o gelo encontra só. Se ao ninho torna, o gelo fecha. E em vão se queixa o pardal só. Então, é o passarinho que sai do ninho, não acha nada, só acha gelo, e se ele volta para o ninho, ele também vai achar só frio. Sem grão, sem ninho, de frio morre, se alguém recorre, ninguém tem dó. E se alguém recorre, ninguém tem dó. Então tá contando a história do passarinho. Então, o passarinho, se ele vai ficar sem ninho, vai morrer de frio, sem grão, sem ninho, e se ele recorrer a alguém, ninguém vai ter dó dele. Então, é uma historinha, vamos dizer assim, sentimentalistazinha, enquanto ela reclama do rigoroso frio da Inglaterra. É isso. Agora, ó, esse aqui é triste, autobiográfico. Eu falei, você não chegou a escutar essa, Gustavo, mas a Marquesa de Alorna, ela teve 8 filhos, perdeu 2, né, crianças ainda, então bem triste. Então aqui ela vai falar sobre a filha dela, o túmulo da minha filha, que é a Maria Regina. Então, feliz quem pode com ligeiros passos calcar da morte a larva sonolenta, entregando-se à escura eternidade as horas da tristeza. Sombras da noite, lúgubres ciprestes, que o sol medroso da sua luz não toca. Vós guardais um tesouro que rodeia 1000 gemidos maternos. Então ela está falando, né, que sombras da noite, lúgubres ciprestes, vocês guardam um tesouro. Né? Que tesouro é esse? A filha dela que morreu. E quem rodeia essa filha dela que morreu? 1000 gemidos maternos, ou seja, a tristeza de uma mãe. Né? Vamos lá. As tuas cinzas, ó filha, com que eu cubro da morte e horror as horas mais ditosas, um sopro dos meus ais revolvo sempre, cobre minha frente aflita. Então, ela faz, um poema que vocês estão vendo que não tem rimas, né? Um poema que a gente fala de versos brancos, e ela está fazendo um canto de lamento pela filha que morreu. Né? Meio parecido com aquele do Shakespeare sobre o filho dele que morreu também. Então, ela diz que cobre a sua cabeça de cinzas, né, aflita, com as cinzas da própria filha. Assim, então, as cinzas da própria filha são as lembranças da própria filha que cobrem ela de horror, de suas horas e tudo. Né? Então, ela vai sempre revolver aquelas cinzas, que são as memórias da filha que morreu. Morreu ainda criança, lá na Áustria. Então, se é na Áustria, lembrando que ela viveu na Áustria muito jovem, ela casou com 19 anos e foi viver na Áustria, então ela deve ter tido essa filha com 19, 20 anos, e ela morreu ainda novinha, a filha, né? Então, poema aí mais autobiográfico. E outro, ao filho da autora que morreu poucos instantes depois de nascer. Esse ela já tinha um pouco mais de idade, né? Já deve ter seus 20 e alguns anos, e esse aí, ele morreu, acho que ela foi... Deixa eu ver aqui. Filho referido a Carlos, nascido em Avignon, na França, e morreu logo que ela chegou a Lisboa. Então, eles passou pela França, o marido, o filho e os filhos todos que eles já tinham, e chegando em Lisboa, um desses filhos, chamado Carlos, recém-nascido, morreu.
Então, mais tristeza na vida dela. Enfim passaram essas tristes horas que o destino cruel tinha prescrito, e das minhas entranhas ao cocito te leva um filho às parcas agressoras. Olha que bonito isso aqui, hein? Então ela fala que passam as tristes horas que o destino tinha prescrito. Então, assim, isso é fatalismo, já estava escrito, não tinha como escapar. E das minhas entranhas ao cocito, ou seja, saiu do ventre dela, foi para o cocito. O cocito é um dos rios do Hades, então aqui tem influência da mitologia, né? Que é justamente o rio das lamentações, o rio das tristezas. Então é daquelas pessoas que você perdeu, daquele filho que você perdeu jovem, tudo mais. Então é um dos rios que vão lá para o inferno, né? Lembrando que não é no inferno cristão, é no inferno pagão, então é praticamente para onde vai todo mundo. É o rio das lamentações, das tristezas. Então, pessoas que foram embora deixando pessoas muito tristes. Geralmente, filhos jovens, né, filho que morre novo, deixa as mães tristes, jovens lá, então eles vão para o cocito. As parcas agressoras te levam, né? Então essas entidades, que são senhoras do destino humano, levam sem dó nem piedade. Lá do seio da morte, onde hoje moras, não venha lacerar-me o peito aflito. Da consternada mãe escuta o grito e fique em paz nas trevas dormidoras. Então ela está dizendo assim, durma em paz, descansa em paz, meu filho. Então, lá do seio da morte, hoje onde moras, não venhas lacerar meu peito aflito. Então, eu não quero lembranças ruins, porque você morreu e você descansa hoje, né? Eu sou escute o grito da consternada mãe, fique em paz nessas trevas dormidouras. Ou seja, está pedindo para o menino descanse em paz, né? E que eu não chore por você. Mas, ai de mim, querido desgraçado, se ao menos o meu terno pensamento tu podes existir, cresça o cuidado. Então ela fala assim, se ao menos no meu terno pensamento, na saudade, você ainda pode existir, que cresça esse amor, né? Esse amor pelo filho que morreu. A força do materno sentimento te farás renascer, filho adorado, bem que eu morra de angústia e de tormento. Esse bem que é ainda que. Né? Então, a força do amor dessa mãe por esse filho, né? Mesmo ele tendo vivido poucas horas, pelo filho que ela perdeu logo ao nascer, logo depois que nasceu, fará com que ele renasça. Mas renasça como? Como alguém que ela leva na saudade, no coração, aquele filho que ela leva consigo, mesmo ele tendo morrido. Né? E ainda que ela sofra, né, de angústia, de tormento, ela vai carregar aquele amor por aquele filho pro resto da vida. Bonito, né? Esse aqui me lembrou bem aqueles do Shakespeare. Deixa eu ver, tadinho, né? Pois é. Você gostou desse, Samuel? Será que o Samuel tá aí? Sim, o toque final foi bem elaborado. E você, Gustavo? Perdão aí, pela demora. Eu tô tentando achar um lugar que não tá fazendo tanto barulho aqui em casa. Ah, Mas tá. eu gostei bastante também. A parte do passarinho eu fiquei triste. Mas, Mas esses que ela fez para os filhos que morreram e tudo, que lembram muito aqueles do Shakespeare que ele compôs para o filho, é bem forte também, né? sim, eu acho que é muito triste, né? Uma pessoa chegar ao ponto de fazer poemas pros filhos dele que morreram, né? Então, é uma coisa bem bad zona mesmo. Bad Zone, gostei. Ó, as minhas filhas, longe delas, em Inglaterra e doente. Então, assim, ela estava na Inglaterra, longe das filhas, que estavam, não sei se na Áustria ou em Portugal, ou em Paris, enfim, a mulher morou em tudo que é lugar. E daí ela está doente, achando que pode morrer, né? E um dos primeiros poemas que a gente leu lá dela é ela doente, com medo de ir para o inferno, inclusive, e está cantando isso para as filhas angustiada. Então, ela está imprimindo muito da vida dela nesses poemas. Isso não se fazia tanto no século XVIII. Né? Então, vamos ver. Não tem havido mal que eu não suporte. Olha isso. Isso aqui é o fatalismo. Não tem havido mal que eu não suporte. O fado contra mim tudo provoca. Então, assim, minha vida é só tristeza, é só desgraça, é só, né, desgraceira. Desfalecido peito, a voz já rouca, em vão invoca um ser que me conforte. Então, assim,
Minha vida é uma desgraça. Não tem um mal que eu não suporte. O fato, meu destino para mim está sempre contra. Né? Meu peito desfalecido, a minha voz rouca, eu invoco alguém que me conforte e não acho ninguém. Né? Minhas filhas estão longe. Daí ela achando que está morrendo. Adeus, queridas filhas. Chega a morte. Ouça a trombeta que um arcanjo emboca. Na eternidade o tempo se me troca. E pela tumba fria a pátria, a corte. Então ela acha que ela vai morrer. Né? O arcanjo já está tocando as trombetas da morte dela. Né? O tempo, que é a vida temporal, se troca pela eternidade. Né? No inferno, no céu, na eternidade. E a tumba fria, né? O caixão, a pátria e a corte. Então, o lugar onde ela vivia. Então, as filhas estão em Portugal, realmente. Encham de honra, piedade este intervalo. Encham de honra e piedade este intervalo, certas de um fim que a todos se avizinha. Que já não vivo, escutem sem abalo. Então, eu vou falar assim, olha, encham de honra e piedade esse intervalo. Esse intervalo é entre meus últimos minutos de vida e minha morte. Certo de que um fim a todos se avizinha, ou seja, certo de que todos vão morrer. Então, não se entristeçam, porque todo mundo morre um dia. Que já não vivem, escutam sem abalos. Então, quando vocês escutarem que eu morri, escutem, né? Sejam firmes, sejam fortes. O maior dom dos céus nas mãos já tinha, porém faltam-me os dias de lográ-lo. O mundo é para os mais, a cova minha. Então, assim, olha, o maior dom dos céus eu tinha, né? Só que eu não tenho tempo de terminar de realizar. O mundo é para vocês, para mim é a cova. Só que ela não morreu aí, né? Ela ficou muito doente lá na Inglaterra, mas não morreu. Vamos ver quantos mais tem aqui. Tem Lusitânia Querida. Deixa eu ver. 1, 2. Cantiga Patriótica. Cantiga não, Cantiga. Terra Peninsular. Agora começam os poemas patrióticos. Pobre, subindo no balão. Descendo de paraquedas. Deixa eu ver qual mais tem aqui. Silvio Rochinol. Pegador Insípido. Então, vamos lá. Aí, como eu falei no começo, quando eu estava falando sobre a biografia dela, Gustavo, ela viveu muito tempo, né? Ela viveu toda a segunda metade do século XVIII e praticamente quase toda a primeira metade do século XIX. Então, ela passou por toda a época da invasão napoleônica a Portugal. E naquela época, Portugal pegou um ódio desgraçado da França. Né? Portugal e França, que são aliados históricos, né? Só que o engraçado é que Portugal é um aliado histórico tanto da França quanto da Inglaterra, né? Daí, nesta época, França e Inglaterra, nos dois grandes inimigos, eles são inimigos históricos, né? Desde a Idade Média, mas era um tempo que Napoleão estava crescendo, 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 inclusive foi derrotado pela Inglaterra em algumas batalhas, né? Mas antes de ser derrotado pela Inglaterra e pela Rússia, foi derrotado por Portugal. Tá? Apesar de teve aquela mudança do Dom João VI para o Brasil, os portugueses continuaram lutando lá dia a dia até expulsar os franceses. Então tinha um espírito patriótico muito forte entre os portugueses, inclusive os exilados, como a Marquesa de Alorne, né? Aquele espírito patriótico português, que é o primeiro momento do romantismo português. Então, Lusitânia querida, Lusitânia, Portugal. Se não choro vendo assim lacerado o teu terreno, não é de ingrata filho o dó pequeno. Rebeldes julgos ais se te deploram. Então, se eu não choro vendo lacerado o seu terreno, se está invadido pelos franceses, não é de grata filha, né, o dó pequeno. Assim, eu tenho o meu sentimento é sincero. Se meus ais, se as minhas tristezas não são pela minha pátria, né, eles são rebeldes. Admiro de teus danos o decoro. Bebeu Sócrates firme de seu veneno. Em qualquer parte do perigo aceno, encontra e cresce o teu valor que adoro. Então, aquele verso assim de patriótico, né? Então, admiro os teus danos, o decoro. Então, a tua honra diante das adversidades, né? Então, é como se Portugal, ele está comparando Portugal a Sócrates, né? Sócrates foi condenado a beber veneno, ele bebeu veneno, né? Porque ele recusou
a ficar contra a verdade, então ele bebeu com toda a altivez, com todo orgulho. Então ela está comparando Portugal à figura de Sócrates. Então o valor de Portugal só cresce, mas que a vitória vale um sofrer belo. Então mais que a vitória vale um sofrer belo. Então mais do que vencer, vale sofrer, né, com dignidade. E assaste vinga de opressões fatais, se arrasado te vês sem percebê-lo. Então está dizendo que Portugal está sofrendo, os franceses estão ocupando, estão perdendo a guerra, mas estão perdendo ganhando, vamos dizer assim, porque estão perdendo com honra. Povos, a independência que abraçais, aplaude alegre, estrago e grita ao vê-lo. Ruína sim, mas servidão jamais. Então ela está falando assim, que Portugal seja arruinado, mas que jamais seja escravo da França. Então poemas, versos patrióticos, né, contra os franceses. E esse aqui é mais ainda, né? Cantiga patriótica na guerra peninsular. Que intentas, tirano, vencer portugueses? Almas temerosas não temem reveses. Eu estou falando assim, os portugueses não têm medo de vocês, nós vamos lutar. Nós não, né, soldado. No campo da glória, vencendo ou vencidos, quais rochas constantes nos vês destemidos. Então, no campo de batalha, quer eles vençam, quer eles sejam vencidos, eles sempre terão roças constantes e destemidas. Se as férreas cadeias nos prendem os braços, nossas almas livres desprezam teus laços. Então, vocês podem nos escravizar, vocês podem nos matar, vocês podem fazer o que quiser, mas nós jamais nos subteremos por vontade própria. A terra ensopada no sangue mais puro, ao céu justiceiro te acusa perjuro. Então, o sangue que escorre na terra de Portugal olha para você, tirano, e ela está falando com Napoleão, né? E o céu vai cobrar isso de você. Se tardam os seus raios, né, os raios do céu da justiça divina, se é lenta a vingança, lá já vem no horizonte a nuvem que os lança. Ela está dizendo, vocês não perdem por esperar. Então, esse eu lírico dela está se dirigindo ao Napoleão, falando assim, se tarda a vingança dos céus, já vejo no horizonte, ou seja, ela tarda, mas não falha. Gostaram dos versos patrióticos? Da Marquesa? Sim? Ih, Samuel caiu, ou saiu, não sei. Então vamos lá. O Pedro hoje não veio mesmo. Esse aqui é um dos que o Samuel mais ia gostar. Eu acho que ele gosta das coisas de ciências. Aí, voltou. Só porque eu falei. Esse aqui é o E.G. Robertson, o cara que inventou o balão. Inventou que voou. Então, em 1804, esse E.G. Robertson voou sobre o balão, voou no balão, né, sobre o... Deixa eu ver onde foi Viena, deixa eu ver. Viagem de E.G. Robertson em... Eu não sei onde foi, mas é um dos primeiros balonistas aí, ou o primeiro que voou de balão sobre a Europa e caiu de paraquedas. Deu nome às águas Ícaro morrendo. Ícaro novo, os ares invadindo, placidamente aos astros vai subindo e de lá sem sossobro vem descendo. Então ela falou sobre o Ícaro clássico, né, o Ícaro da mitologia. Morreu. Este Ícaro novo, que é o Robertson, ele invadiu os astros e de lá ele desceu planando, né, porque ele tinha um paraquedas. Vocês conhecem a história do Robertson? Sim ou não? Ele criou o balão e do balão, quando o balão, ele sabia que o balão não ia durar muito, então ele criou também o paraquedas. E daí ele desceu de paraquedas. Então foi tanto excede na glória, este vencendo, e os obstáculos sem conto desmentindo. Esse que a presunção pagou caindo e no fatal desempenho perecendo. Então, este é o Robertson. Venceu. Esse, na verdade seria aquele, mas a métrica não ia dar certo, era presunçoso e morreu.
Mancebos presumidos dessas eras. Agora ela está se dirigindo aos jovens. Não fique para vós o exemplo mudo. Então, espelhem-se no exemplo, tanto do Ícaro, não sejam presunçosos, quanto do Robertson. Sejam estudiosos, né, e façam com que a ciência não sejam levianos diante da ciência. Ou seja, sejam, vamos dizer assim, como é que pode dizer? Sejam prudentes, estudem para valer, né, tenham um método, etc, etc. Aplicação aqui, ó. Despejai a cabeça de quimeras, ou seja, tirem DTs da cabeça. Ciência, aplicação, método, estudo, põe os homens acima das esferas. Pouco importa empreender, o saber é tudo. Ou seja, ela tá dando uma dica, assim, um conselho para os jovens que é estudem, porque é o estudo que vai fazer vocês estarem acima dos astros, ou seja, que vão fazer vocês subirem como esses balões subiram e conseguir descer da forma certa, não caindo de lá e morrer, né? Então é meio que um sonho também moralista, assim, né? Sobre o valor de si, sobre como o valor da ciência, mas não desprezem a ciência, estudem para valer. Seria mais ou menos isso. Bom, já estamos no fim. Eu vou terminar os poemas dela. Esse aqui é um apólogo. Apólogo é um poema que ele é baseado numa fábula, é como se fosse uma fábula, tá? Com fundo moralista. Então ela contou apólogos também. Então ela pegou fábulas lá do Esopo e fez do jeitinho dela. Então, ó, o pintacilgo e o rouxinol. Um pintacilgo imprudente desviou-se do seu ninho, e nem um só grão de arpista encontrou pelo caminho. Pela fome conduzido, entrou no bosque sombrio, onde retinia ao longe de um rouxinol assovio. Então, Pintacilgo se perdeu e escutou o canto do rouxinol e se entrou lá. Ao doce cantor das selvas voou aflito e lhe disse se tinha um grão de sobejo com que com ele repartisse. Então, né, pediu pro rouxinol se ele não tinha comida para dar. Tenho, respondeu Polido, músico das florestas. Tenho grão e sei cantigas. Terás deles custas estas. Escuta estas. Então, não, tenho sim, vou te dar comida, mas escuta isso aqui que eu vou cantar para você. Começou logo a cantar, cantou até que amanheceu. E, entretanto, Pintacilgo foi definhando e morreu. Então, é assim, aquela coisinha moralista, né? Cuidado quando você, assim, primeira coisa, não se desvie do seu caminho. Se você desviar, volte para trás. Não se atrai com, vamos dizer, com belas coisas e se esqueça das coisas importantes também. Então, assim, a beleza, às vezes, ela desvirtua também. Quando ela é a beleza, quando você, vamos dizer assim, esquece da conexão com a realidade, né, as coisas dela se tornam coisas maléficas também. Então, a beleza também consegue ser maléfica. Então, vamos dizer assim, esse Pintacilgo, ele se encantou tanto com aquilo lá que ele esqueceu da própria vida, esqueceu que ele precisava comer e morreu de fome. Então, é mais ou menos isso. E, por fim, tem aqui um epigrama. Epigrama é um poeminha pequenininho, satírico, também vem lá da antiguidade, né? Geralmente eles são bem pequitinhos mesmo, e é sempre uma piadinha pequenininha. Há um pregador insípido, ou seja, um padre que fazia maus sermões, chatos. Então, este pregador famoso põe-nos em contradição. Vigiai, diz a Escritura, e durma, diz o sermão. Então, essa é a piadinha, né? Então, tem um pregador famoso em Portugal, que devia ser muito chato, e então a Escritura diz, vigiai. E daí o sermão diz, durma, então ela faz aquela brincadeirinha com o evangelho lá, quando Jesus pede para os apóstolos vigiarem e eles dormem. Então o sermão do padre faz com que ela durma. Então é uma piadinha. Esse último aqui, não sei se vale a pena, é uma imitação do Lamartine. Então ela está repetindo versos do Lamartine, a maneira portuguesa e tal. Deixei aqui mais para exemplo, vou disponibilizar esse arquivo para vocês agora. Tá? E a gente termina hoje, então, a poesia portuguesa do século XVIII, e a partir da semana que vem a gente começa a brasileira, com esse livro aqui, Poesia do Século de Ouro, ou Poesia do Ouro. Então nós vamos ver o Cláudio Manuel da Costa,
o Tomás Antônio Gonzaga, os Alvarengas, a Bárbara Eliodoro, todo esse pessoal aí, a gente vai ver a partir da semana que vem. Tá? Gostaram dos portugueses, dos poetas portugueses? Sim? Eu gostei bastante, achei bem triste, na real. Aí, mas é legal ver umas coisas tristes mesmo, então. Não, mas é importante a gente sentir a tristeza, né? Sentir tristeza. Vocês lembram quando vocês leram aquele... Tá aqui, ó, o livrinho. Lembra quando vocês leram o conto do menininho que morre lá, congelado e tudo? Na época eu falei para vocês, isso é importante porque você passa pela catarse. A catarse é você experimentar sensações de experiências que você não teve. Mas é como se você passasse por aquela experiência. Entendeu? E isso é importante, inclusive, para o nosso crescimento. Você, através da literatura, sentir, por exemplo, tristeza. Uma tristeza pela qual você não passou, mas você está passando por aquela experiência através da literatura. E isso provoca um crescimento muito grande da sua própria alma. Não tem que ter o terapeuta só por lembrar, não, mas isso é importante, isso pra gente, essa beleza do que é triste também faz com que a gente cresça, né? Mas é isso. Então, Samuel, o que você achou dos portugueses, além de tristes? Quando eles não estão sendo extremamente melancólicos, é muito legal. Extremamente a literatura portuguesa, isso é próprio dos portugueses. Essa melancolia é uma coisa muito, muito, muito própria deles. Mas a gente vê que tem mesmo beleza, mesmo na tristeza tem beleza, né? Inclusive na forma como eles apresentam os poemas e tudo. A partir da semana que vem a gente vai ver uma poesia parecida, mas diferente, né? Porque foi feita aqui no Brasil, então tem as características do Brasil, né? Influências, com todas as influências europeias, claro. Mas vamos ver aqui poetas brasileiros a partir do 2, 3, 4, a partir do dia 25. Tá certo? Pessoal, então, grande abraço para vocês. Obrigado. Vou preparar a aula agora ainda para amanhã, tá certo? E alguma coisa mais vocês têm que falar ou não? Professor, eu só tenho uma pergunta. Sim, Fala aí, Samuel, primeiro. Qualquer pergunta. Toda hora que eu vou falar, o Gustavo fala ao mesmo tempo. Toda hora que o Gustavo vai falar, eu falo ao mesmo tempo. Desculpa, Gustavo, falei que não tinha nada a comentar, cara. Então tá. Pergunte, Gustavo. Minha pergunta é, na sexta-feira, as primeiras aulas, a primeira e a segunda aula mais ou menos, elas vão ter algum conteúdo específico de início ou elas vão ser a parte de recuperação do pessoal? Então, eu estava pensando em dar recuperação na primeira aula e a partir da segunda aula, às 8h30, né, começar conteúdo novo. Por quê? Você tá... É que na sexta-feira minha mãe não vai trabalhar. Ah, Daí eu tá, teria que falei, ir de né? ônibus, e eu vou precisar ir de ônibus. Uhum. Aí o ônibus sai daqui 7h20, chega às 8 aí. Uhum. Daí eu ia perguntar só mesmo pra ver se eu não ia perder alguma coisa. Mas aí... eu penso em, a partir da segunda aula, começar o conteúdo do pré-modernismo. Tá? Porque acho que em uma aula, acho que os 3 lá conseguem fazer. Mas assim, algum conteúdo novo eu vou dar lá na sexta-feira. Não sei se eu vou conseguir avançar muito, mas alguma coisa eu vou fazer sim. Não, era só pra ver se eu conseguia acompanhar, tipo, chegando nesse horário. Mas acho que dá certo, sim. Acho que Qualquer consegue, coisa eu sim. chego lá. Beleza. Então é Valeu, isso. professor. Até Mas, mais. deixa eu perguntar, vocês já receberam algum certificado ou não? Não. Até agora não. Tá, vou cobrar a Paula de novo lá, porque ela falou, né, que ia mandar pro e-mail de vocês. Tá certo? Beleza, então, pessoal. Até mais e até amanhã. Amanhã eu vou estar lá na escola, mas eu só vou estar nas 2 primeiras aulas. Tá certo? Abração, pessoal. Falou. Até. Tchau.